Fala pessoal, vou aqui resolver uma atividadezinha com vocês, para vocês gravar um vídeo, resolução do exercício, para vocês irem vendo. Na próxima aula a gente já está mais por dentro do conteúdo, tá bom? Então, eu falei para vocês, ia gravar um vídeo com a resolução do exercício. Então vamos ao exercício, né? Vamos ver aqui. O exercício é esse aqui, olha, nós temos aqui esse exercício de química aqui. Então nós temos o seguinte aqui. Exercício 1. Diz o seguinte. Qual? Deixa eu pegar a mesinha digital aqui para a gente usar mais tranquilo aqui. Esse dá certo. Então ele disse, qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas? Então o que vem a ser substâncias compostas? Temos primeiro que atentar a isso. Eu já mandei um vídeo para vocês sobre substâncias simples, compostas, mistura, essas coisas, mas eu vou explicar mais um pouco. Então repare, sempre que você tiver substâncias formadas por mais de um elemento diferente, exemplo, água. Água nós sabemos que é formada por hidrogênio e oxigênio, a proporção 2 para 1. 2 hidrogênio para 1 oxigênio. Significa o quê? Nós temos mais de um elemento químico. Temos o hidrogênio e o oxigênio. Então isso aqui é uma substância composta, certo? Agora, se eu tiver H2 tem o quê? Só tem átomos de hidrogênio, essa molécula. Então isso aqui é classificado como uma substância simples. Se eu tiver, por exemplo, Cl2, o cloro gasoso. Nós temos aqui uma substância simples, porque só tem átomos de cloro. Se eu tiver H2SO4, quantos elementos químicos nós temos diferentes aqui? Temos hidrogênio, enxofre e oxigênio, formando a molécula de ácido sulfúrico, né? Então significa que isso aqui é uma substância composta, certo? Então vamos para as alternativas para a gente ver qual é que vai corresponder. Então, na primeira questão nós temos o seguinte, vamos ver aqui. Ele disse, qual das alternativas a seguir contém apenas substâncias compostas? Então nós já vimos que substância composta é quando tem átomos de elementos químicos diferentes. Então vamos aqui à primeira alternativa, letra A. Nós temos o quê? Temos nitrogênio, N2. Tem átomos de quê? Só de nitrogênio. Só tem um único elemento. Então é simples. Fósforo, 4, mais uma substância simples. Então nitrogênio 2 é simples. Fósforo, simples. E enxofre também é simples, só tem átomos de enxofre. Então letra A não faz parte, né? Ele quer as compostas, substâncias compostas. Então letra A está fora, não faz parte. Vamos ver a B. A B nós temos o quê? CO. Repare, o C e o O estão maiúsculos, todas as duas letras. Lembrando que quando você tiver repare bem, os elementos químicos são representados por letras maiúsculas ou maiúsculas e minúsculas. Então se nós temos uma letra maiúscula seguido por outra letra também maiúscula, significa que são dois elementos químicos diferentes. Nesse caso é o carbono e o oxigênio. Então essa substância aqui ela é composta, certo? É o monóxido de carbono. Composta, beleza. Primeira, composta. Aí você tem o próximo, é o quem? HE. Mas repare, é o H maiúsculo e o E minúsculo. Então significa o quê? Que isso aqui não é uma substância composta. Isso aqui é um único elemento. É o elemento hélio. Então isso aqui é a substância simples. Então automaticamente essa alternativa B já está fora. Por quê? Porque nós temos o hélio, que é um elemento químico, ou seja, substância simples. Vamos para o próximo, só para conferir. NH3. NH3,
Repare, N maiúsculo, o H também maiúsculo, que é o hidrogênio, né? H3. Isso aqui é amônia, né? Então significa o quê? Significa que isso aqui é uma substância composta. Então o único que não é composto nessa B é esse central aqui, o hélio. Por quê? O hélio é um elemento químico. Então logo ele é uma substância simples. Então a B está fora. Tá bem? Por esse motivo. Vamos para qual agora? Vamos pular para a E. Vamos olhar a E. O que ocorre aqui na E? Nessa alternativa E nós temos quais substâncias que são simples ou compostas. Vamos analisar. Nós temos H2O. Acabei de falar. H2O é água. Substância formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então isso aqui é uma substância composta, beleza? Depois nós temos I2, ou seja, iodo. Iodo 2, só tem átomos de quê? De um único elemento, então é uma substância simples. Ele quer o quê? Uma alternativa que tenha todas as substâncias compostas. Então automaticamente a E já está fora, porque tem uma substância simples. Vamos para o próximo, Cl2. Cl2, nós temos o quê? Só átomos de cloro. É uma substância simples também. Então, só tem uma composta. As outras duas, olha, são simples. Fora também, olha. Vamos para a D. Na D nós temos o quê? Nós temos N2. N2 nós já vimos que é uma substância simples. N2 é nitrogênio do ar. Então, automaticamente a D já está fora, porque tem uma substância simples. E ele quer todas compostas. O3, que é o ozônio. O3, a substância também simples, olha, só tem átomos de um único elemento, o oxigênio. A substância simples. Então, fora por causa desse. E só tem uma única substância composta, que é a água que está aqui também, olha, H2O. Tá vendo? Que é composta. Então, está fora porque nós temos dois que são substâncias simples. Sobrou só a C, que eu pulei de propósito. Né? Olha, nós temos aqui na C, CO2. CO2 é o quê? Dois átomos diferentes, formando dois elementos químicos diferentes, formando a substância composta, né? C, O, repare, C maiúsculo, O maiúsculo também, 2. Significa que nós temos dois elementos químicos formando uma substância. Logo, isso aqui é uma substância composta. Próximo, água. A gente já viu não sei quantas vezes que a água é o que? Uma substância composta. Porque nós temos hidrogênio e oxigênio. São dois elementos químicos diferentes. Tranquilo até aqui? Então, composta também. E por último, nós temos C6H12O6, que é a glicose, né? Olha, C6H12. Eita, o H aqui ficou meio mal assombrado. Vamos ajeitar. C6H12, oxigênio 6. Então, quantos elementos químicos nós temos formando essa substância? 3, olha, carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 elementos químicos diferentes. As letras estão todas maiúsculas. Então, substância composta. Então, a alternativa correta é a letra C, né? Essa é a alternativa correta, porque todas as substâncias são compostas. Tranquilo até aqui? Beleza. Só dar uma olhadinha se está gravando direito. Ó. Isso, está sendo gravado tudo direito. Então, vamos voltar. Então, agora nós vamos para a questãozinha 2. Nossa questão 2. Vamos ver o que nós temos na questão 2. Questão 2. Nós temos o seguinte na questão 2. Diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Olha. O número de substâncias simples. Agora a gente já está craque, né? Porque é substância simples. O número de substâncias simples entre as substâncias de fórmula. Aí colocou aqui.
O3, vamos colocar aqui de lado, né? Nós temos O3. O3 tem quantos elementos químicos formando essa substância? Só tem um, só o oxigênio. Então é uma substância simples. H2O. Olha, H2O. Tem quantos elementos químicos formando essa substância? Tem dois, hidrogênio e oxigênio. Na. Repara o Na aqui, tem duas letras. Só que a primeira está maiúscula e a segunda é minúscula. Repara bem. Então isso aqui é um único elemento químico, é o sódio, né? Então, repara, aqui nós temos as duas letras maiúsculas. Tá vendo? Aqui nós temos duas letras, só que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Então isso aqui é um elemento químico só. É o sódio, certo? Então a substância simples aqui, olha. Simples. Primeira é simples. Essa segunda aqui é composta. Por que composta? Porque tem átomos de elementos químicos diferentes. Composta. Essa terceira é simples. Essa de simples. Pronto. Qual mais que falta? P4, fósforo. Olha, quantos elementos químicos diferentes tem nessa forma? Só tem um, só o fósforo. Então é simples também, o S de simples. Pronto. CH4, olha, CH4. Quantos átomos nós temos aqui? Quantos elementos químicos? Temos o carbono, temos o hidrogênio, repare. C maiúsculo, H maiúsculo. Então isso aqui é uma substância composta, né? Composta. Composta por quê? Porque é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Certo? Metano. O que mais? CO2, também composta. CO2, CO2. Tem dois átomos, tem átomos de dois elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio. Então também é composta. O que mais? Nós temos o CO, que é o monóxido de carbono. CO. Tem dois átomos diferentes. Então também é composta. Vamos ver o que foi que ele pediu. Vamos analisar. Ele disse o quê? O número de substâncias simples entre as substâncias de fórmula. Ele colocou a fórmula em tudo. Quantas substâncias simples nós temos? Temos uma. Deixa eu mudar a cor aqui para destacar. Olha, nós temos uma. Temos duas. E três. São três, né? Olha aqui. O ozônio, o sódio e o fósforo. Só temos três. Todas essas outras são compostas. Então a alternativa é a letra B. 3. B de bola. Vê como é fácil? Então química não é tão difícil. É tranquilo, é só você ir analisando passo a passo. Então, pessoal, vou resolver esse exercício aqui e colocar lá no canal para vocês já irem se habituando com os exercícios de química primeiro ano. Bom? Vamos que vamos. Vamos para a questão 3. Vou subir aqui um pouco. Questão 3 diz o quê? Questão 3 diz o seguinte. Vamos analisar. Olha, considerando-se a reação. Aí nós temos carbono mais água, formando monóxido de carbono mais hidrogênio. C mais H2O, produzindo CO mais H2. Essa setinha indica que está produzindo. Ou seja, nós temos aqui os reagentes, certo? Vai reagir carbono com água, produzir monóxido de carbono e hidrogênio. Aí ele diz, entre reagentes e produtos estão presentes, vamos analisar o que ele quer. Olha, letra A, duas substâncias simples e duas compostas. Vamos analisar isso aqui. Ele disse o quê? Vamos analisar aqui. A primeira substância aqui é uma substância simples? É. Vamos colocar o S de simples. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Olha, esse primeiro aqui, carbono, só tem átomos de um único elemento, então é simples. Vou colocar um S de simples. A água é a H2O. Tem átomos de hidrogênio e oxigênio, substância composta. Vou colocar aqui, composta. Pronto. CO,
Monóxido de carbono também é uma substância composta, né? E H2. H2 é simples. Écido simples. Então ele disse o quê? Duas substâncias simples e duas compostas. Então, letra A, cara, está correto, né? Olha. Ele disse o quê? Considerando-se a reação entre reagentes e produtos, ou seja, contando no reagente e nos produtos, reagente é quem está antes da seta, produto é quem está depois da seta, estão presentes duas substâncias simples, que é o carbono e o hidrogênio, e duas compostas, que é a água e o monóxido de carbono, certo? Então, letra A correta. Nem precisa analisar as outras. Vamos à próxima questãozinha. Próxima questão, nós temos aqui o seguinte. Identifique a alternativa. Identifique a alternativa que apresenta na sequência os termos corretos que preenchem as lacunas da seguinte afirmativa. Aí nós temos uma substância, espaçozinho, olha, uma substância, espaço, é formada por dois espaços, contendo apenas espaço de um mesmo espaço. Vamos analisar. Vamos analisar passo a passo. Letra A nós temos composta. Vamos ver. Uma substância, se eu colocasse composta aqui, composta, formada por moléculas contendo apenas elementos, não está fazendo sentido, né? Contendo apenas elementos de um mesmo átomo, não é? Então, na verdade, a alternativa correta é essa aí, aqui, ó. Epa, eita, por quê? Porque essa E está dizendo justamente o quê? Vamos colocar as alternativas da E lá dentro dos espaços, para ver como se encaixa. Uma substância simples, é formada por moléculas, ok? A gente acabou de estudar. Moléculas contendo apenas átomos de um mesmo elemento. Agora fez sentido. Era justamente o que a gente estava vendo na questão passada. Se a gente ler essa frase agora, faz sentido. Uma substância simples é formada por moléculas. Moléculas é a junção de átomos de elementos diferentes. Ou não, né? Por exemplo, H2 é uma substância simples, formada por quê? Por átomos do elemento hidrogênio. Agora, se fosse H2O, seria o quê? Seria uma molécula, seria uma substância composta, formada por moléculas de átomos de elementos diferentes. Hidrogênio e oxigênio, elementos diferentes. Átomos de elementos diferentes. Então, o que faz sentido aqui é isso. Uma substância simples é formada por moléculas contendo apenas átomos de um mesmo elemento. Alternativa letra E é a correta. Então, repare que as outras, qualquer uma que você pegar, vai estar tudo sem sentido. Então, vamos para a próxima questão. Isso aqui foi a quarta questão, é isso? Quarta, né? Então, vamos para a quinta questão. Estou terminando. Vou fazer um videozinho curto, só com essas questõezinhas, depois eu faço outro com mais exercício. Então, aqui nessa questão, diz o seguinte. Vamos analisar. O tratamento da água que a CAGES distribui, a empresa de saneamento, né, de fornecimento de água, né, consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro, flúor e outros produtos químicos. A água, após o tratamento, vale bem frisar isso aqui, ó.
após o tratamento, vou até destacar mais um pouco. Classifica-se como? Classifica-se como? Ora, água tratada, ela é o quê? Além de ter água, tem outras coisas dentro, né? Água potável, todo mundo sabe que ela não é só H2O. Quando a gente fala água pura, é só H2O, que seria a água bidestilada. Essa água que a gente usa no saneamento, que vem na encanação que as empresas fornecem, é água potável. Então, falou que é água potável, automaticamente não é água pura. A água pura é aquela água de laboratório que você usa para fazer reações químicas, para produzir remédio, ou seja, é a água bidestilada, ou seja, destila uma vez, destila mais outra vez, para ficar só água pura, H2O. Ou seja, ela não serve para o nosso consumo. A água pura não é consumível para beber, para cozinhar, para até para algumas coisas sim. Agora, para beber, por exemplo, ela não é própria para o consumo, por quê? Porque ela não é gostosa. Porque ela não tem oxigênio dissolvido, ela não tem sais dissolvidos. Então a água potável ela tem alguns sais minerais dissolvidos e tem gás, oxigênio também dissolvido, certo? Então, como ele disse aqui, água após o tratamento. Então, se é após o tratamento, significa que é a água potável. Ou seja, nessa água foi adicionada algumas substâncias químicas. Tá vendo que ele disse aqui, ó? Deixa eu apagar aqui, para a gente frisar bem direitinho, para que fique bem claro isso aqui. Ele falou de uma empresa que fornece água aqui. Uma empresa, no caso, que fornece água para o consumo, né? CAGES, certo? Companhia de abastecimento de água. Então, você distribui basicamente na tratamento da água que a CAGES distribui, consiste basicamente na adição de sulfato de alumínio, que é uma substância que eles utilizam para aglutinar as impurezas que tem na água, né? Aí o cloro e flúor, o cloro eles colocam para matar as bactérias, né? E o flúor eles colocam na água, dizem que é para proteger a cárie, né? Existem algumas controvérsias, mas ninguém vai entrar no mérito. Mas se diz que é para proteger da cárie, né? Beleza. E outros produtos químicos, não diz quais, né? Mas geralmente se usa produtos para equilibrar o pH, essas coisas. Tá? Então, existe todo um tratamento da água antes de distribuir para os consumidores. Aí ele disse, a água após o tratamento, ou seja, a água potável, né? Já foi tratada, com todo o processo de adição de alguns produtos, de decantação, filtração, todo o processo de tratamento da água. Aí ele diz, classifica-se como, ora, vamos ver as alternativas. Começando de trás para frente, substância pura? Não, só seria substância pura, como eu disse para vocês, se fosse só H2O mesmo, não tivesse mais nada dissolvido. Mas como tem algumas coisas dissolvidas além de água, ou seja, além da água, a água é um solvente. Vai ter gás oxigênio dissolvido, vai ter flúor, vai ter cloro dissolvido, vai ter gases, vai ter sais minerais que a água arrasta por onde passa. Então, na verdade, substância pura não é, né? Então, fora. Deita fora. Mistura azeotrópica tem nada a ver essa questão de mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? Mistura azeotrópica é quando você tem uma mistura, por exemplo, água e álcool. É uma mistura, dependendo da quantidade que eles estejam, é uma mistura azeotrópica. Significa o quê? Que tem um ponto de ebulição constante. As duas vão ficar ali no mesmo ponto de ebulição. Aqui não, a água vai, por exemplo, se ela tiver sais dissolvido, a água evapora e o sal fica. Não, você separa. Se tiver sais dentro da água, dissolvido na água, por exemplo, a água do mar, tem sal dissolvido na água do mar. Se você pegar a água do mar e aquecer, a água evapora e fica os sais. Então é que se usa esse processo nas salinas, né, para evaporar a água e recolher o sal, cloreto de sódio.
Então, na água pode ter não, tem, na água potável tem sais dissolvidos, que se você evapora a água, vai evaporar em uma determinada temperatura e o sal não vai evaporar. Então, não é mistura azeotrópica, não tem nada a ver. Na mistura azeotrópica, você não consegue separar por destilação, certo? Destilação simples, não consegue. Ou seja, é uma mistura no qual a temperatura de ebulição se torna constante para todo mundo que está ali junto, pela promoção. Aí, mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Pessoal, mistura heterogênea é aquela na qual você percebe fases diferentes. Então, por exemplo, se você pega água potável e olha para ela, você não percebe os sais que estão dissolvidos naquela água, você não percebe o gás e o oxigênio dissolvido naquela água. Então, deixou a água em repouso, passou um tempo. Ela está em repouso, você observa ela, é uma fase só. Então, ela só tem uma única fase, então ela não é heterogênea. Agora, se você pegasse, por exemplo, água e óleo, só exemplificando, se você colocar óleo dentro da água, você não vai perceber o óleo em cima da água, porque o óleo é menos denso, aí ele não é miscível na água, então você percebe a camada de óleo em cima da água. Então a mistura heterogênea seria desse tipo. Então, nesse caso, não é mistura heterogênea, está errado. Então sobrou a letra A que diz o quê? Mistura homogênea. Então, realmente, a letra A é a correta, que está dizendo justamente isso, que é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É quando você tem várias substâncias juntas, que é o caso aqui, você tem a água com gás dissolvido, cloro dissolvido, tem flúor dissolvido, tem o sulfato de alumínio que vai estar lá dentro, tem alguns outros sais minerais dissolvidos, mas você não percebe, não consegue diferenciar um do outro. Então é uma mistura, no qual só tem uma única fase, então é uma mistura homogênea, tá bom? Então a alternativa correta é a letra A. Vamos apagar essas outras para não confundir. Apagar tudo aqui e marcar. A letra A seria a resposta correta dessa alternativa, tá bom? Letra A. Mistura homogênea, certo? Então esse videozinho é um vídeo curto, mas é só para você já ir se habituando. Próxima aula a gente continua com mais exercícios, tá bom? Então vou parar por aqui o vídeo. Quem assistiu até o final, se gostar, dê um like aí para ajudar o canal a atingir mais pessoas. Se não der também não tem problema, que eu estou fazendo mais para meus alunos mesmo. Mas puder ajudar o canal a crescer, eu agradeço, tá bom? Até mais.